Oi, gente. Atendendo a todos os pedidos que nós temos recebido, né, para falar sobre alguns temas. E eu percebi que um tema que tem sido muito solicitado é sobre relacionamentos. Mas quando nós falamos relacionamentos, é um tema super amplo, né? Então, nós temos relacionamento de trabalho, relacionamento pais e filhos, relacionamentos entre casais, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho de cada um em tempos distintos para a gente poder ir organizando isso, tá certo? Uma coisa muito importante que é muito comum em todos os relacionamentos. O que mais causa problemas e dificuldades nos relacionamentos é justamente a comunicação. É muito delicado conseguirmos ter uma comunicação assertiva. Por que isso? Porque nós não somos treinados para ter essa comunicação assertiva. Nós sempre achamos que o outro pensa igual a gente, né? Então é muito comum falar assim, eu pergunto a algum paciente, tá, e como você falou? Ah, mas eu não preciso falar isso porque ele sabe. Não, ninguém sabe enquanto você não falar, tá certo? Então, como o nosso primeiro grupo, o nosso primeiro contato social, a nossa primeira relação com a sociedade é a família, e que também é a base para todo o desenvolvimento da nossa personalidade, né? Vamos começar um pouquinho falando sobre família, sobre relacionamento pais e filhos, né? É muito comum, principalmente quando os filhos entram no processo da adolescência, devido à busca por sua própria identidade, seus grupos, e querer quebrar esses limites, essas imposições dos pais, por a busca de o que sou eu e o que é o meu pai, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses relacionamentos. Da mesma forma também que para os pais é muito difícil conseguir entender que aquele bebezinho criado com tanto carinho, debaixo do braço, agora cresceu e agora pertence ao mundo, né? É difícil para a gente conseguir aceitar isso com os pais, mas é extremamente necessário. É extremamente necessário que a gente consiga fazer isso, entender que os filhos não são nossos, não pertencem a nós. Os nossos filhos são gerados dentro de nós, mas pertencem ao mundo. E chega a hora deles crescerem, deles saírem, né? Muitas vezes a gente, como pai, como mãe, a gente tenta minimizar todos os problemas dos nossos filhos, todos, sabe? Se a criança cai, a gente levanta, não chora, e a gente não se dá conta que muitas vezes não deixar a criança passar pelos desafios, pelas dificuldades, isso vai fazendo um processo que lá na frente vai dificultar ela, vai prejudicar essa criança, porque a criança precisa aprender desde pequena a vencer os obstáculos. A vida sempre vai ter dificuldades. E a diferença é como nós nos comportamos diante disso. Eu sempre trago um exemplo que eu falo muito aqui no consultório, quando uma criança está brincando. Se tiver uma criança brincando aqui com um carrinho, e aí a rodinha desse carrinho solta, provavelmente um adulto vai falar, vê que a criança está tentando encaixar e não está conseguindo, a gente vai parar e vai falar assim, deixa que eu encaixo para você. Estamos fazendo isso pensando que estamos fazendo o melhor para essa criança. Mas, quando nós agimos dessa forma, nós estamos impossibilitando essa criança de lidar com as suas dificuldades. Quando essa criança tenta encaixar de um jeito, tenta de outro, ela está procurando saída, alternativas, possibilidades para a resolução do problema dela. Que mais tarde, na fase da adolescência, na fase adulta, esse brincar dela, dessa rodinha do carrinho, vai ser extremamente importante, para que ela consiga entender que em outros momentos da vida ela também pode achar solução para os problemas dela, que ela não precisa entrar em desespero por isso. E muitas vezes nós pais, com essa necessidade de proteger demais, de cuidar demais, a gente vai
castrando os nossos filhos de viver experiências que são extremamente importantes para o crescimento deles, para o amadurecimento deles como pessoa, como ser humano, né? Outro processo que a gente trabalha muito é sobre essa expectativa que nós pais atribuímos aos nossos filhos. Coisas que nós não vivemos, que gostaríamos de ter vivido e não tivemos. E aí a gente quer que o filho viva isso. Por exemplo, eu era louca para fazer balé quando eu era criança, mas não dava, não tinha condição de fazer balé. Então, com todas as filhas, eu tentei colocar para fazer balé. E a cada vez que as meninas não aceitavam, que elas não queriam, eu ficava doida da vida. Eu brigava, eu resmungava, até eu compreender que o sonho do balé pertencia a mim e não ao meu filho. Então, quantas vezes nós projetamos os nossos sonhos dos nossos filhos e queremos que ele cumpra com tudo isso, né? Coisas que nós não tivemos ou que nós não conseguimos cumprir, mas nós queremos que os filhos cumpram. E isso acaba dando um peso muito grande a essa criança, a esse filho, de muitas vezes seguir caminhos que não são bem a escolha deles, o que eles gostariam. É comum eu ter filhos aqui, atender filhos, que quando chegam, terminam a faculdade, falam assim, eu vou terminar essa faculdade, vou dar o diploma pro meu pai, porque na verdade não é esse o curso que eu queria. Não é isso que eu queria pra mim. Eu tô fazendo isso por meu pai, por minha mãe, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender quais são os meus sonhos, quais são as minhas frustrações infantis não vividas, eu como mãe, quais são eles? Para que eu não esteja projetando isso, querendo que o meu filho realize por mim aquilo que não foi realizado. E assim, eu quero falar também sobre isso, sabe? Porque acaba que isso vai causando um peso muito grande para as crianças, muito grande para os adolescentes, vai dificultar muito a nossa comunicação lá na frente. Quando a gente fala em comunicação assertiva, nós também estamos falando da forma com que nós falamos. Eu amo meu filho. Tá, mas você já falou isso para o seu filho? Filho, eu te amo. Porque muitas vezes a gente acha que o sonho é estar cuidando do meu filho. Mas eu cuido dele, eu não deixo faltar nada. Mas nós precisamos falar, nós precisamos demonstrar com carinho, com beijo. Toda criança, todos nós precisamos de afeto. A criança, quando ela cresce em um ambiente onde ela sente esse afeto, ela sente esse carinho, ela consegue se desenvolver, se formando um cidadão seguro de si. Isso é extremamente importante para o crescimento dessa criança. Temos também uma facilidade, até porque é a forma que nós aprendemos, de repetir comportamentos que os nossos pais tiveram com a gente. Isso é normal, né? O que a gente chama de modelação, mesmo sem a intenção de aprender determinado comportamento, nós aprendemos por vivenciar esse comportamento e repetimos. Só que nem sempre nós repetimos só comportamentos que nos agradavam, que eram bons pra gente. Nós repetimos também comportamentos que não eram tão agradáveis pra gente. É comum encontrar situações, atender situações na clínica, onde uma mãe chega pra mim e fala assim, eu falo, a minha filha não faz do jeito que eu tô dizendo pra ela que tem que fazer desse jeito, que tem que fazer desse jeito, tem que fazer aquilo. E ela não me obedece, ela não faz do jeito que eu quero. E aí quando a gente começa a trabalhar, eu pergunto como era o seu relacionamento com a sua mãe, me fale um pouquinho de você com a sua mãe. Aí ela fala, minha mãe era super autoritária, ela queria determinar como eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer. E aí quando ela começa a narrar a situação, ela começa a perceber que tudo que ela está fazendo com a filha é uma modelação, é uma reprodução do que a mãe fazia com ela. Entende? É muito comum. Situações que não eram agradáveis pra gente como filho, e a gente repete. Então é importante a gente parar e se perguntar, como é que eu tenho agido com meu filho? Quais são essas situações que eu vivenciei como filha que foram negativas? Será que eu tenho reproduzido isso com os meus filhos? Quais são os meus sonhos frustrados, sonhos não realizados que eu estou projetando para que o meu filho realize por mim?
Então eu vou dizer outra coisa pra vocês. O filho realizar, você vai ficar super feliz, meu filho e tal. Mas será que ele vai estar feliz em realizar o teu sonho? Nem sempre. Nem sempre estamos felizes em realizar o sonho do outro. E outra coisa, a sensação de você conseguir realizar o seu sonho é muito diferente de ver o seu filho tentando realizar o seu sonho. Então, se você vai fazer essa análise aí, vai pensar, descobriu qual é o teu sonho, que está lá, você tentando que o teu filho faça, então faça você mesmo. Crie coragem e faça você mesmo. Realize os teus sonhos. Porque sonhar, gente, é o que nos mantém vivos, é o que nos dá força para levantar todos os dias de manhã e enfrentar mais um dia de trabalho, de desafios. São os nossos sonhos que nos mantêm vivos. E nós precisamos deles para estarmos ativos, animados, empolgados, com vontade de viver. Então, eu te pergunto aí, quais são os seus sonhos? Aqueles que estão lá guardadinho, que você acha que já tinha até esquecido, adormecido, quais são os seus sonhos?